Olá galera, aqui é o professor Aldo e essa é a aula 1 de frações. Aqui a gente vai entender o que é uma fração, de onde surgiu a ideia de fração, o que é um numerador, o denominador, o que cada um representa, para no futuro as contas não ficarem tão difíceis. Então, bora para a aula. O registro mais antigo que se tem dessa ideia de fração vem do Egito Antigo. O que eles precisavam na época era demarcar o terreno de cada um que tinha que plantar. Por que isso era um problema? Porque todo mundo plantava próximo ao rio Nilo. E quando o rio Nilo enchia, toda a região ficava alagada. Quando acabava a época da cheia, o rio voltava todo para o seu nível normal e aquela região ficava bem fértil para o pessoal plantar lá. Só que quando o rio voltava, tinha que remarcar de novo. Então o que eles faziam? A medição de novo de cada lote. Como que eles marcavam? Eles não tinham o metro na época. Então eles usavam uma unidade deles. Um exemplo, eles pegavam uma corda e essa corda tinha o tamanho deles lá de alguma coisa, que era a unidade de medida deles. Isso no mundo todo, cada um tinha a sua unidade. E eles pegavam essa unidade e iam marcar, ó, o terreno do cara, 1, 2, 3, 4, 5. Seu terreno tem 5. O problema é, não importava o tamanho desse 1, às vezes ia dar exato tamanho, mas às vezes não ia. Aí via lá o tamanho do terreno do cara, um tamanho dava certinho exato, 5, e o outro dava 3 e pouco. Ah, então vamos mudar esse 1. Esse 1 não funciona para todos os terrenos, para todas as marcações. Não, eu sei que não funciona, só que nunca você vai achar um tamanho único que funcione para todos os jeitos que você precisar usar ele. Então houve a necessidade de que se tivesse essa ideia de número quebrado. Nem sempre as coisas vão dar exatas, mas presta atenção que eles não, de repente, passaram a usar a fração do jeito que a gente conhece, até porque esses números não tinham na época eram os números egípcios. O 1 era representado por uma barrinha, o 10 era representado por uma curva, o 100 era representado por uma corda. Então eles não tinham a numeração que a gente tem hoje, mas a ideia de número quebrado eles já tinham. Bom, então agora vamos entender a nossa fração e o que cada número dela representa. Vou usar os exemplos clássicos de fração aqui. Torta, pizza, chocolate, cada um usa a sua. Vou usar torta. Fração serve para representar um pedaço de alguma coisa. Eu tenho uma torta, você tem uma. Eu comi 3 pedaços da minha torta. Você comeu 3 pedaços da sua torta. Mas quem garante que os nossos pedaços são iguais? Quando se fala de pedaço de alguma coisa, parte de alguma coisa, essa ideia tem que vir na nossa cabeça. Que tipo de parte é essa? Vamos dizer que a minha torta eu cortei em 4 e a sua torta você cortou em 8. Então eu vou comer 3 pedaços da minha torta que eu cortei em 4, isso vai dar quase a torta inteira. Você vai comer 3 pedaços da sua torta que você cortou em 8 e não vai dar nem metade. Então repara que os dois comeram 3 pedaços, mas que os tipos de pedaços são diferentes. Então a gente precisa registrar esse tipo de pedaço. Como o meu são 3 pedaços e um total de 4, eu escrevo 3 sobre o 4. Como os seus são 3 pedaços entre 8, você representa 3 sobre 8. Então é isso que significa a fração. Esse 3 representa quantos pedaços que você comeu. O número de baixo é o tipo de pedaço. Por isso que o número de cima da fração se chama numerador. Porque numerador vem de número. Ele vai dar número à quantidade que a gente está usando. Agora o 8 não. O 8 e o 4 eles estão dizendo que tipo de pedaço é esse que a gente está usando. O meu é 3 de 4, olha o tamanho do meu pedaço. O seu é 3 de 8. O seu pedaço é menor que o meu, mas o 8 é maior que o 4. O meu pedaço não tinha que ser maior? Não, porque o 4 representa quantos pedaços tem. Se o seu tem mais pedaços, cada um tem que ser menor, porque a nossa torta é igual. Por isso que o 8 a gente chama de denominador. Denominador vem de denominar, dar nome. Esse 8 aqui não está aqui como quantidade, está aqui como nome. Você comeu 3 pedaços de 8, são 3 oitavos. É um tipo de pedaço desse tamanho. Eu comi 3 quartos, é um outro tipo de pedaço. Então, quando você for fazer conta, lembre-se que 3, o número de cima é a nossa quantidade efetiva de pedaços e o número de baixo só está ali para dar uma qualidade. Quais são os tipos de pedaços diferentes? O seu pedaço é diferente do meu. Então, o numerador é a quantidade de pedaços. O denominador, ele está ali para te dar o tipo de pedaço que você está comendo, certo? Tá bom, Aldo. Então você me disse que o número numerador representa a quantidade e o de baixo
em quantos pedaços eu dividi. Então, se eu escrever 4/5, quer dizer que eu tenho que pegar a minha torta, dividir em 5 pedaços e pegar 4, correto? Mas e frações do tipo 8/5, que a gente vê bastante também? Se 8 é a quantidade de pedaços, como que eu vou pegar 8 pedaços de 5? Por isso que a gente tem dois tipos de frações, as próprias e as impróprias. Não precisa ficar muito preocupado com o nome não, só estou aqui te mostrando para você entender o que é cada uma. Como que a gente vai representar então esse 8/5? Dessa forma. O tipo de pedaço está bem claro, é 5. Então preciso sim pegar minha torta e dividir em 5 partes. Isso não tem dúvida. Só que quantos pedaços eu preciso pegar? 8. Se eu for pegar 8 pedaços, eu vou ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu preciso pegar quantos pedaços? 8. Então eu vou precisar de uma nova torta, dividir ainda em 5 pedaços, porque o meu tipo de pedaço é o 5, e pegar os outros pedaços que faltam. Aqui eu peguei 5, faltam 3. 1, 2, 3. Pronto, é assim que você representaria 8/5. Vamos entender agora o conceito de frações equivalentes. Isso vai ajudar você na hora de fazer suas contas no futuro com frações. Não é complicado, olha só. Vamos dizer que eu divida essa minha torta em 2 pedaços e pegue 1. Eu peguei metade da torta, correto? Como que a gente representa essa fração? 1/2, 1/2. Mas e se eu cortar minha torta em 4 e pegar 2 pedaços? Como que eu represento essa fração? 2/4, 2/4 da torta. Mas ainda não é meia torta? Então essas frações, a gente diz que elas são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, meia torta. E se eu cortar a minha torta em 8 e pegar 4 pedaços? Agora eu tenho 4/8, mas ainda é meia torta. Então essas três frações são equivalentes porque elas representam a mesma quantidade da torta que eu comi. Então o que eu quero que vocês entendam é: uma fração pode ser escrita de vários jeitos diferentes. Isso são frações equivalentes. Qualquer fração pode ser escrita de vários e vários jeitos diferentes de acordo com a nossa necessidade. Mas como que eu faço isso efetivamente sem os desenhos? É muito simples. É só você multiplicar o numerador e o numerador pelo mesmo número que a sua resposta será uma fração equivalente. Exemplo, se eu multiplicar meu 6 por 2 e o meu 8 por 2, eu vou obter uma fração equivalente. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Essa fração, 12/16, ela representa a mesma quantidade que a fração 6/8. Porque eu obtive ela multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Ah, mas você usou o 2 por quê? Poderia ser qualquer número. E a gente pode continuar com essa fração. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por 5. Eu vou obter como resposta 12 vezes 5, 60. 16 vezes 5, 80. Essa fração 60/80, ela representa a mesma quantidade que 12/16 e que 6/8. São todas frações equivalentes. Desde que você multiplique em cima e embaixo pelo mesmo número, a resposta sempre será uma fração equivalente. Mas não só multiplicar. Você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, se eu dividir aqui agora por 2, minha fração vai ser 30/40. Todas frações equivalentes. E se eu dividir agora em cima e embaixo por 10, minha resposta vai ser 3/4. Então, todas essas frações são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. E qual o objetivo de transformar uma fração em outras? Vou te mostrar agora. Transformar frações em frações equivalentes é importante para você conseguir comparar elas. Como assim? Essa fração 3/4, ela é 3 pedaços de 4 que foram cortados de uma torta. Essa 5/7 são 5 pedaços de 7. Qual dessas frações é a maior? Eu sei que você pode achar que essa é maior ou achar que essa é maior. Mas como a gente tem certeza? Só se os pedaços fossem do mesmo tamanho. Para deixar os pedaços do mesmo tamanho, é que a gente precisa transformar essas frações em frações equivalentes, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número para que minhas respostas tenham o mesmo denominador. Mas como que eu vou conseguir que o meu denominador seja igual nas duas? Basta que você multiplique essa aqui
por 7 e essa aqui por 4. Exatamente, eu não pensei muito não. Eu só peguei o denominador dessa, multipliquei ali, o denominador dessa e multipliquei aqui. Olha o que vai acontecer. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 4, 28 e pronto. Agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador e eu posso ter certeza agora de qual é a maior. Como essa aqui é 21 pedaços de 28 e essa é 20 de 28, eu sei que essa aqui é a maior. Agora reparem, eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número, então essa fração é igual a essa sim. E essa fração é equivalente a essa sim. Então tenho certeza que essa é maior que essa, porque essa é maior que essa. Vamos fazer mais um exemplo. 8 terços e 10 quartos. Multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número para a gente ter uma fração equivalente. Aqui eu vou multiplicar pelo 4 e aqui eu vou multiplicar pelo 3. Então nossas respostas serão 8 vezes 4, 32, 3 vezes 4, 12, 10 vezes 3, 30, 4 vezes 3, 12. Agora eu tenho a certeza de que essa fração de cima é a maior, porque aqui eu tenho 32 pedaços de 12 e aqui 30 pedaços de 12. Então essa é a maior. Repara também que essas frações que eu encontrei aqui são frações próprias e essas frações impróprias. Por que eu pus o atenção aqui embaixo? Olha o denominador dessa e o denominador dessa. Eu preciso que o 3 e o 12 fiquem iguais. Eu não preciso multiplicar as duas. Eu posso pegar essa fração de baixo apenas e multiplicar por 4. Nossa, de onde você tirou esse 4? Ué, 3 vezes 4 é 12. Olha como ficarão as respostas. Essa vai continuar 7 sobre 12 e essa vai ficar 8 sobre 12. Já consegui os denominadores iguais, então eu já sei qual é a maior, 8 sobre 12. Mas Aldo, eu não tinha reparado que o 12 e o 3 dava para fazer isso, eu não pensei nesse 4. Não tem problema, você pode multiplicar essa pelo 3 e essa pelo 12 que você vai conseguir o mesmo efeito. Aqui, 10 e 5. Eu posso multiplicar essa de baixo, como o meu objetivo é igualar o denominador, por 2. Eu vou ter aqui 9 sobre 10... 8 sobre 10 e já sei que essa é maior. Dessa maneira você entendeu o que é uma fração equivalente, como usar elas, e isso vai ajudar muito você na hora de fazer as operações, as contas com frações mesmo, na nossa aula 2. Estou esperando as dúvidas de vocês nos comentários para poder ajudar vocês a entender melhor isso aqui, ok? Até a próxima aula e bons estudos!